Uma das situações bastante comuns na atividade equestre são os curativos e bandagens feitas nos membros. Os cavalos, pelo temperamento muito enérgico, ele frequentemente se machuca na baia ou se machuca no piquete, no pasto, e esses curativos são bastante frequentes e nós devemos fazê-los de forma adequada. Outra situação em que nós necessitamos de bandagens são as imobilizações de fraturas, luxações, em que se deve fazê-lo imediatamente até a chegada do médico veterinário. É uma das primeiras providências em caso de suspeita de fratura, é a colocação de bandagens para a imobilização. E isso a gente deve fazer com critério e com técnica, e nós vamos demonstrar. O material que nós devemos utilizar, em geral, são mantas de algodão, tá? Essas mantas de algodão podem ser substituídas por mantas de feltro ou pedaços de edredom na ausência dessas mantas de algodão, e as ligas de crepom, que são essas ataduras. Fitas adesivas do tipo durex ou até mesmo o esparadrapo. Em casos de ferimentos, nós devemos proteger a ferida após a limpeza, que vocês vão ver na apostila. Nós temos lá toda a sequência de cuidados com os ferimentos, né? De limpeza. Após fazer a limpeza, nós vamos proteger com o curativo. Para evitar que o algodão, que tem muitas fibras, fiquem aderidas ao ferimento, então nós colocamos uma gaze ou uma compressa de tipo campo cirúrgico, ou um pano bem limpinho, nós colocamos sobre o ferimento, imaginando que esse ferimento esteja nessa região. Por exemplo, dá uma fita de esparadrapo. Então isso serve como proteção para o ferimento. Bom, então, depois de colocada a proteção, nós vamos colocar uma manta de acolchoamento. Essa manta deve começar a partir do casco, porque se a gente fizer uma bandagem deixando o casco de fora, nós podemos fazer um garroteamento do sangue nessa região. Para que serve essa manta? Essa manta vai servir para distribuir a pressão que a atadura vai fazer sobre o membro. Ela vai fazer uma distribuição da pressão para evitar pontos de estrangulamento e garroteamento. Em geral, na espécie equina, nós começamos a bandagem a partir de cima, embora existam técnicas que recomendem que a bandagem seja feita de distal para proximal. Mas, em geral, se a gente fizer de distal para proximal, a tendência é dessa bandagem escorrer em direção ao casco, ok? Nós prendemos inicialmente a bandagem e seguimos enrolando. Lembrar que a pressão ideal é feita quando a gente deixa cerca de um palmo
atadura livre e enrolamos ela justa ao redor do membro. O avanço em direção distal não deve ultrapassar 50%, ou seja, esse avanço ele deve ir gradativamente, em geral com 30%, 30% a 50% de avanço da largura da atadura. A qualidade das ataduras é extremamente importante para uma bandagem bem feita. Quanto mais fios tiver a nossa atadura, mais bem feita será a bandagem. Pode pegar mais lá. Lembrar que nós devemos englobar pelo menos os talões do casco na bandagem. As bandagens devem começar em cima e terminar em cima. Lembrando daqueles 50% máximo de avanço. O algodão ou o sistema de acolchoamento deve estar sempre sobrando. Nunca devemos colocar a atadura em cima da pele, sempre em cima do algodão. Então o algodão tem que estar sobrando ao redor de toda a circunferência do membro. Esse tipo de bandagem com algodão e atadura é chamada de bandagem de Robert Jones. E ela é utilizada para as mais diversas finalidades. Uma delas, a imobilização de fraturas. Em caso de imobilização de fraturas, essa bandagem deve ser repetidas vezes até a estabilização do eixo do membro. Então, no caso de fratura, nós iríamos fazer novamente uma outra manta de algodão e uma outra camada de ataduras. Podemos fazer isso 2, 3 vezes até nós conseguirmos uma estrutura tubular, rígida, firme, para permitir a estabilização. E além disso, nós podemos utilizar talas sobre essas bandagens com o objetivo de estabilizar o membro. Essas talas podem ser feitas a partir de
canos de PVC, por exemplo, uma tala com cano de PVC, que seria colocada na parte de trás do membro. Normalmente a gente utiliza o calor do fogo para fazer uma moldagem desse material ao redor do membro. Podemos utilizar em situações em que os recursos sejam mais disponíveis, nós podemos utilizar talas de gesso sintético. Isso aqui é um gesso que foi removido de um animal, tá? É um gesso sintético que é bastante rígido. Ele nós podemos utilizar esse tipo de material como tala, ou até mesmo numa situação de campo onde não temos muitos recursos, nós podemos utilizar uma tábua de madeira para ajudar na estabilização axial do membro. Esses detalhes são mostrados com mais detalhes na apostila, e nós vamos ter uma aula prática sobre isso, ok?